O durante, dialética e avaliação formativa. Bom, o que a gente tem que evitar fazer, acho que isso também é bem legal, né? O que está errado, isso a gente pode usar muito na nossa aula. Ó, eu não quero que vocês façam isso. E agora eu quero que vocês façam isso. Isso é uma boa estratégia em sala de aula. Então a gente tem que evitar, simplesmente, ter ali, né, na nossa rotina o passei o conteúdo, pergunto, depois que eu expliquei, mas vem cá, há alguém com dúvida? É raro o aluno que levanta a mão. O aluno se acha o burro se não entendeu, não é verdade? Ah, mas tem alguém com dúvida. Será que alguém não entendeu isso? Né? O aluno pode não ter entendido, mas ele vai ficar mal em perguntar. O professor não se mostra disposto a explicar novamente. Ou se explica, ele explica da mesma forma. O professor não está interessado na dúvida do aluno. Não, dei a minha melhor aula, o aluno tem que entender. A culpa é dele. Né? Ele que tem que entender, a culpa não é minha. No caso de dúvida, atribui em geral o problema do aluno. Foi o que eu disse, a culpa é dele. A culpa não é minha, eu, mestre, grão-vizir da sapiência e do conhecimento. E por vezes, sente-se até ofendido em a sua capacidade de explicar. Quando o aluno reclama, mas eu não entendi nada. Pô, você não entendeu? Se sente até ofendido. Então, isso aqui é a postura, cara, que a gente não quer em sala de aula. É a postura que eu evito ao máximo fazer. Ah, vem cá, alguém não entendeu? Não, não é isso. Vai construindo junto, vai perguntando, isso aqui como é que é, isso aqui, não sei o que, isso aqui. Chega uma hora que, eu sempre falo, o aluno tem um momento uou, ele vira até o olhinho assim, ó. Ah, entendi, né? Então não é virar e perguntar, alguém entendeu? Não. Constrói o conhecimento de forma dialética, de forma conjunta com o seu aluno. Então, ó, o início da aula. Tente começar a aula relembrando o que foi visto nas últimas aulas. Na aula passada, eu costumo falar igual novela, não é não? Igual série. No último episódio, nós vimos Pei. Faça uma pergunta motivadora a respeito do tópico a ser lecionado. Hoje, por exemplo, antes de vir gravar essa aula, eu dei uma aula sobre anelídeos. E no início da aula eu perguntei, pô, vocês sabiam que as minhoquinhas, elas são extremamente importantes para a agricultura? Não sabiam? Vamos dar uma olhada nas características das minhocas e aí no fim da aula você vai entender por que elas são muito importantes para a agricultura. Entendeu? Eu tive uma pergunta motivadora, contextualizadora, não é só minhoca por ser minhoca, né? Então você tem ali uma contextualização de por que eu estou aprendendo isso, e aí a partir daí você vai ter todo o desenvolvimento da sua aula. Tente mostrar antes aplicações daquele tópico que será aprendido. Como eu falei, será que não seria legal então a gente montar um minhocário? E aí a partir desse minhocário a gente vai fazer aquela terra enriquecida em humus e vai comparar plantas que cresçam recebendo humus de minhoca e plantas sem humus para ver quais delas crescem mais e aparecem mais viçosas. Olha aí, é uma baita aplicação para o conteúdo que está sendo abordado. O desenvolvimento da sua aula. Busque sempre motivar os seus alunos, quer seja com o assunto, pô, legal, o assunto é maravilhoso, mas às vezes o assunto não é. E eu como professor sei disso. Às vezes o assunto não é legal. Às vezes o assunto, caraca, esse troço é chato, não serve para nada, né? Às vezes, o aluno ele sente isso. E aí você tem que desenvolver outras estratégias. Se o assunto talvez não seja o assunto mais atrativo, como o anelídeos normalmente não é, né? Você vai ter que tentar atrair o aluno com a forma em que você está trabalhando esse assunto. Com as relações interpessoais, professor-aluno, aluno-aluno, criando ali um ambiente bacana, ideal para o aluno estudar, por mais que a matéria talvez não tenha tanta aplicação, o aluno vai ter prazer em aprender. E o aluno vai aprender coisas novas. Construa o conhecimento com a exposição dialogada pela pesquisa teórica de campo, experimentação. Então é usar as múltiplas formas para que o aluno possa sair do senso comum e garantir o seu bom senso. Análise e síntese constituem um grande momento, ou seja, você analisou o processo como um todo, chegou no fim, ó. Então, o que a gente pode concluir? Vamos resumir? Vamos resumir? Tudo que a gente viu até aqui, ó, a gente viu isso. Show? Então, você discutiu com os alunos, mas no fim, você fez uma síntese final
para ter a garantia que eles enxergaram que aqueles pontos eram os pontos mais importantes. E, por fim, estabeleça a contradição do conhecimento parcial, equivocado, possibilitando a sua superação. Então, por exemplo, falam-se muito que o pozinho da borboleta cega. Será que o pozinho da borboleta cega? Gente, faz sentido esse pozinho da borboleta cegar? E aí você vai explorar isso de alguma forma, mostrando que esses conhecimentos parciais muitas vezes são equivocados. E que ele não vai precisar botar o dedo na borboleta e depois botar no olho para saber se o pozinho da borboleta cega ou não cega. E, gente, não cega não, tá? Fica tranquilo. Então é muito importante que a gente consiga quebrar esses paradigmas, construindo aí, de fato, um conhecimento científico mais apropriado, que é inerente a essa relação professor-aluno. Beleza?